Os ministros do STF foram completamente encurralados, a valentia, a coragem deles acabou e a política brasileira acaba de fechar um ciclo. E pelo incrível que pareça, eu vou te dizer que os ministros do STF, ainda em 2025, estão retornando ao caminho da Constituição. Presta atenção, retornando, eles não retornaram completamente, mas por todas as notícias, fatos e dados que eu vou te mostrar, eu acredito que você vai ter a mesma conclusão que eu, que sim, algo muito, mas muito grande mudou no STF. E eu vou te dar até uma especulação minha. Na minha cabeça, o maestro, o grande controlador do sistema político brasileiro, entregou e manipulou o STF para cumprir uma missão. E a missão do STF era prender o Bolsonaro e tirar ele das eleições de 2026. Após fazer isso, que essa missão foi recentemente concluída, esse maestro, o sistema em si, se reuniu com os ministros e falou: ministros, então, muito obrigado pelos seus serviços, agora a gente tem que retornar para a Constituição, para a democracia, porque senão a gente vai perder o controle do país. Mas, obviamente, quando você deixa o indivíduo se imaginar como Deus, é difícil você provar para esse indivíduo que não é Deus. E após essa realidade ser imposta, o que fez o Gilmar Mendes? Gilmar Mendes foi lá e falou: claro que não, eu sou um Deus, eu tenho uma caneta suprema. E ele foi lá e deu a decisão monocrática. Em seguida, essa decisão monocrática, vazou viagenzinha do Toffoli, em seguida vazou contrato do Moraes, em seguida o Gilmar Mendes desiste da decisão monocrática sem grandes explicações. E agora a gente teve mais um arregão. E eu vou mostrar a notícia para vocês, mas já vou adiantar o nome. O Flávio Dino arregou e ele citou o real motivo. Ele falou: estou arregando por este motivo. Ou seja, a tese que eu levantei ontem, no vídeo de ontem, falando alguma coisa mudou, possivelmente o STF está se recolocando no caminho da democracia. Mas ontem, antes dessa segunda notícia que é do Dino, eu tinha uma especulação. Agora eu tenho um alto grau de confiança, mas eu reforço, o que eu tô falando para você? Eles estão retornando, ou seja, no meio do caminho vai ter uma decisão lá, uma decisão cá, um pouco mais autoritária, com um pouco de gosto do passado, mas tudo indica que até a conclusão das eleições eles vão estar totalmente dentro da casinha. Floriano, então não vai ter impeachment? Eu acho que ninguém se esquece. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. E obviamente que o Bolsonaro não vai esquecer. E ele vai querer caçar. E possivelmente o próximo presidente vai ser patrocinado pelo Bolsonaro. Ou seja, vai se querer sim vingança. E outro ponto agora que seria muito bom você pegar e argumentar comigo falando: Floriano, mas se o STF está retomando para a democracia, como que o Toffoli teve a coragem de libertar o Vorcaro, de anular todos os processos, de cancelar a investigação? Porque ele fez isso para o sistema. O caso do Vorcaro, entenda que ele sacou 41 bilhões do FGC. Ele estava distribuindo dinheiro para muita, mas muita gente. A fraude do INSS, a gente está falando em 3,9 bilhões no governo Lula. E muita gente recebeu dinheiro. Agora imagina quando a gente chega na casa dos 40 bilhões. Muito mais gente, muitos outros políticos receberam essa fortuna. Ou seja, o STF estava trabalhando para o mesmo sistema, mas com esse trabalho eles também utilizaram para mostrar que eles mandam, tanto que liberaram a questão do jatinho. E eu vou explicar toda a tese para vocês aqui no vídeo, então eu tenho que te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente vai começar com o pé direito. E amigo, vou reforçar para você se inscrever no canal, porque a maior parte das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritas. E quando você assiste o meu vídeo e você não é inscrita, o YouTube entende que não é um vídeo de qualidade, que não agrada para você assistir outros e não distribui para outros brasileiros. E a gente precisa informar os brasileiros em 2026, porque
que a maior arma que a gente tem é a informação. Eles têm todo um aparato de diversas arsenais, até de bloquear canal, de censurar. A gente só tem a informação verdadeira. Então faça o seu papel aí, curte o vídeo e se inscreva. Dito isso, vamos começar aqui com o preço do dólar. 5,47 e a Selic não vai cair. Tinha uma grande especulação e agora saiu até algumas análises que eu vou mostrar para vocês que a Selic poderia cair. Um dos motivos da Selic cair era porque o dólar caiu bastante, chegou a bater 6,30 e estava a 5,30, chegou a flertar com 5,25. Isso foi excelente para o país. Estava gerando uma contenção gigantesca na inflação, mas com esse aumento recente, patrocinado pela indicação do Bolsonaro, o que foi muito inteligente, eu não sei se ele teve a estratégia econômica por trás, mas foi muito inteligente, ele travou o possível corte de juros que viria agora em dezembro. E em janeiro, segundo a carta do Copom, que é quem decide sobre juros, ele deixou meio subentendido que não imagina que vai ser capaz de cortar em janeiro. E se começasse esse ciclo de cortes agora, isso ia beneficiar muito o Lula. Eu acho que não teve essa estratégia, mas deu certo. E por que eu sempre falo de juros aqui, falo do dólar? Porque isso influencia completamente na inflação, e a inflação é um dos poucos indicadores, para não dizer o único indicador, tem dois indicadores que o brasileiro comum entende, é a inflação e o preço do dólar. Tirando esses outros, qualquer outro indicador fica bem difícil, taxa de desemprego, emprego, só sente quando está muito alto o desemprego, por exemplo. Mas esses indicadores aqui o brasileiro entende, ou seja, isso vai prejudicar muito o Lula em 2026, vai ser excelente pra gente. E agora, também tenho que te convidar a adquirir o meu e-book que está com preço promocional de R$ 79,90. Quando você adquirir o e-book, você vai aprender a converter o seu real para dólar. Do dólar, você vai aprender a investir em ativos, investimentos americanos e também internacionais. Quando você adquirir, você recebe acesso a essa plataforma e eu vou disponibilizar mais aulas. Até agora, a gente tem 2 aulas em vídeos, além de todo o e-book disponibilizado aqui já na plataforma. E à medida que eu for colocando mais aulas, eu vou aumentar o preço. Ou seja, se você quer aproveitar o preço promocional de R$ 79,90, clica no link da descrição ou fixado no primeiro comentário e aproveita para você já fazer o seu pezinho de meia e também ter um seguro para caso o pior aconteça. Historicamente, o dólar sempre sobe aqui no Brasil, então você vai fazer um bom negócio muito provavelmente. Dito isso, se você também quiser promoções e preços baratos, eu criei um grupo onde o Rodrigo, que é o cara que trabalha comigo, me ajuda, ele publica promoções todos os dias. Por exemplo, tênis da Adidas por R$ 193, tem ar-condicionado, televisão, tudo muito barato, preços realmente baratos. Então se você quer comprar alguma coisa e não tem pressa, se não for emergencial, entra no grupo, fica de olho. Se você quiser pode mandar, clicar aqui, mandar no privado do Rodrigo qual que é o produto que você quer, que ele fica de olho e ele compartilha lá no grupo quando tiver alguma promoção. São promoções muito boas, de verdade mesmo. Essas aqui foram divulgadas ontem, por exemplo. Dito isso, vamos agora começar vamos começar já flertando com a cereja do bolo, que é a questão do STF. Preste atenção nessa cena. Você precisa prestar atenção na cena como um todo. Preste atenção nisso aqui. Gilmar Mendes. Perguntaram a Gilmar Mendes sobre dosimetria. Ele ignora e vai embora. Tá bom. Isso, o que levou o senhor a voltar atrás na... Perguntaram agora sobre a decisão que ele arregou. Na decisão da PGR? Presidente, pergunta de dosimetria, os senhores vão... E aí pergunta ao Faquinha agora. Vão acatar a decisão do Legislativo? Presidente, como que o senhor viu a dosimetria? Bom trabalho. Bom trabalho. Ou seja, o presidente da Câmara está comprado com a dosimetria. Não, teoricamente não vai cair. Obrigada. Obrigado. Vocês conseguiram entender essa cena? Vou deixar até rodando aqui. Isso aqui é uma cena icônica. Você percebe que a cara do Gilmar Mendes, ó, presta atenção na cara do Gilmar Mendes, ele não tá feliz. Ele não tá feliz nem com a dosimetria, nem com ter arregado. Ó, perguntaram do arregão, agora vai perguntar, ó, a decisão que voltou atrás. Ele faz assim e vai embora. Ele não tá feliz. Ele arregou. Ele arregou. E um Deus, quando está acostumado a ser Deus e arrega pela primeira vez, ele sente. E ele sentiu ali. E agora vamos seguir. Que o Lulinha ficou irritadinho. Você fica com pena do Lula irritado? Eu quase fiquei com pena. Presta atenção, olha só. O presidente Lula não escondeu ontem completa frustração com o Gumota à frente da Câmara dos Deputados. Além da ausência do parlamentar no evento de sanção da reforma do imposto de renda, a decisão de Hugo Mota de pautar de surpresa o PL da dosimetria
não agradou o petista. A principal reclamação tem sido a falta de diálogo e de transparência de Hugo Mota com o Palácio. O Senado e os deputados, por algum motivo que eu especulo ser as eleições, ganharam uma coragem, estão indo para cima do STF de forma bem diferente e que a gente não se vê há muito tempo. Temos que ver se o STF vai reagir colocando operação na casa dos pais do Hugo Mota ou não, porque o Hugo Mota foi ameaçado diretamente. Esses são os boatos que ele recebeu uma cartinha do Moraes falando: cara, se você fizer tal coisa, amanhã a Polícia Federal aparece na porta do teu pai. É puxado. Do Planalto. O parlamentar se reuniu na noite de segunda-feira com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Eles discutiram a pauta de final de ano. Mas Hugo não avisou, segundo relatos feitos à CNN, que anunciaria no dia seguinte a votação do PL da dosimetria, que tem a resistência completa do governo petista. Além disso, a decisão de retirar à força o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, do plenário da Casa Legislativa, o que ocasionou agressões a jornalistas, foi bastante criticado pelo Palácio do Planalto. Na visão de assessores do governo... Que agressão foi essa que eu não vi vídeo de agressão nenhuma? Hugo se deixou usar pela estratégia da oposição, o que prejudica a sua relação daqui para frente com o presidente Lula. No governo federal, a hipótese é considerada nula. Amigos, daqui pra frente, qualquer indivíduo que tiver associado ao Lula vai se queimar junto com ele. O Centrão já sabe disso. Tá todo mundo pulando o barco. Todo mundo que queria pular já pulou. Hugo ter o apoio da esquerda ou de Lula, caso queira ser reeleito como presidente da Casa Legislativa em 2027. Na direita, apesar dos recentes acenos, deputados bolsonaristas são diretos. São muito resistentes também ao novo apoio ao parlamentar. Eles dizem que preferem um nome que tenha mais pulso firme. Olha aí, molecada. As coisas estão mudando, meus amigos. As coisas estão mudando, vamos seguir. Câmara poupa Glauber Braga da inegibilidade e aprova suspensão de 6 meses. Amigos, as eleições são daqui a o quê? A gente já está há menos uns 10 meses. Ele vai ficar suspenso durante 6 meses. Eu acho que deve começar a contar em janeiro. Ou seja, ele vai ter 3 meses de como parlamentar ano que vem. Então faz sentido não caçar. Faz sentido, entendeu? Faz no sentido. E também os parlamentares eles não gostam de criar muitos precedentes de cassação. Então quanto menos eles caçam, eles estão quase se protegendo no futuro. Entende? É meio que uma estratégia isso. Mas isso aqui acabou. As eleições agora, esquece. Tirou ele 6 meses, acabou o governo, entendeu? Acabou. Mas esse é um cara que eu acho que deveria ser cassado e também se torna inelegível. Mas talvez a urna faça isso com ele, tá? Ele conseguiu puxar quase comoção nenhuma para a questão dele ser cassado, gerou muita pouca comoção, ele tem muita pouca influência, talvez nem ganhar novamente ele consiga, se tudo der certo isso pode acontecer. E agora eu gostaria de mostrar essa imagem aqui, que eu mostrei o vídeo, que é a origem dessa imagem, mas eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Banco Master pagava à esposa do Alexandre de Moraes um salário superior ao dos grandes astros do futebol. Por que essa imagem, essa comparação é muito boa, tá? Isso aqui é excelente e perfeito por um motivo muito simples, porque isso aqui conecta com a população brasileira. Esse tipo de comparação é uma comparação que consegue chegar na periferia, que consegue chegar no público massivo do Brasil. Tanto que esse vídeo, o vídeo original, passou de milhões de visualizações, ou seja, você está conseguindo conectar o brasileiro médio. O brasileiro médio está começando a entender que existem coisas muito estranhas acontecendo no STF brasileiro e é contra a população brasileira. Conseguiu compreender? Então essa imagem é muito relevante. E seguindo agora, presta atenção nas falas do Marcília, presta atenção. Eu nunca vi a esposa do Moraes dando palestras, aulas, enfim, revolucionando o direito com seus livros, ou tendo uma ideia genial sobre o futuro da advocacia, ou participando de debates acalorados sobre a sua visão de mundo. Nunca vi.
Então, enfim, não me parece ser o melhor escritório do Brasil a ponto de receber esses valores. Aliás, boa parte das pessoas que receberam também outros valores do Banco Master, em 2024 o banco gastou 500 milhões de reais com advogados e foi buscar ali pareceres jurídicos ou aconselhamentos jurídicos com pessoas como o Temer, o Lewandowski, Guido Mantega. Vamos combinar que não são as pessoas necessariamente mais brilhantes do país. Olha aí, estão batendo, tá ganhando repercussão. Amigos, o STF foi muito burro. Eles erraram na questão de abrir mão da opinião pública, de se colocar na posição de Deus, que eu acho que foi uma arapuca montada pelo próprio sistema, pelo próprio maestro das políticas brasileiras. Por quê? Porque eles deram muita corda, eles tinham que dar muita corda para conseguir puxar e enforcar. E como o STF não se dedicou nem um pouco em ter aprovação, em conseguir conquistar os corações da população, eles se lascaram. Simplesmente eles ficaram sentando em várias buchas. Hoje eles têm uma desaprovação gigante e possivelmente vão ser os maiores cabos eleitorais para o Senado. Como assim? Basicamente, eles vão patrocinar toda a narrativa do Senado, impeachment do STF. E se essa for narrativa e realmente ganhar muito senador, eles vão ter a cabeça cortadas. Essa é a realidade. E esse foi o desespero do Gilmar Mendes. Ah, Fred, mas não tem um acordo que o Senado vai blindar eles? Eu acho que não. Mas vamos seguir, ó. Policiais receberam 1 milhão para enterrar investigação sobre PCC. Um vídeo de pouco mais de 2 minutos, gravado dia 23 de maio de 2024, virou peça central de uma investigação que aponta como integrantes da Polícia Civil atuaram para enterrar um inquérito pelo valor de 1 milhão de reais que mirava Wagner Nascimento Souza e costurado ligado ao primeiro comando da capital, PCC. 2 agentes de segurança foram presos nesta quarta-feira. Nas imagens recuperadas em nuvens pelo policial federal, advogado Ademilson Brito, aparece uma videochamada com o investigador Murilo Muniz, agente Alan Fernandes Diniz, ambos lotados no Departamento Estadual do Narcótico, da DENARC. O diálogo transcrito na denúncia do grupo investigado, crime organizado GAECO, mostra passo a passo como os policiais orientaram o defensor sobre o encaminhamento do caso que havia se tornado incômodo para o grupo criminoso, que era investigado por tráfico de drogas. Ou seja, eles venderam aí algum tipo de articulação para cancelar a investigação, e a grande realidade é a seguinte: isso aqui já acontece no Brasil há muitas décadas. E a provocação que eu te trago é: por quê que agora está sendo corrigido, está sendo investigado? Algo está mudando no Brasil, algo está mudando. E agora a gente tem um exemplo aqui na Bolívia do que vai acontecer no Brasil, na minha humilde opinião. Ex-presidente da Bolívia, Luiz Arce, é preso suspeito de corrupção, diz ministra. E o que eu falo para vocês várias vezes? A arma que você usa em uma guerra e você perde a guerra, você não consegue destruir todo o arsenal que você construiu. Isso é muito clássico, aconteceu na União Soviética, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as armas são vendidas, as armas são utilizadas pelo seu inimigo contra você mesmo. Presta atenção, esse aqui foi o presidente que caiu agora, tá? Que ele perdeu as eleições recentes. Esse aqui é recente, tá? Tava no governo. O que ele fez no governo dele? Ele fez isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu corrigir. Aqui, ó. Bolívia, ex-presidente Jeanine Áñez é condenada por golpe de Estado. Golpe de Estado? Não sei qual país que me lembra que condenou um presidente a golpe de Estado. Um presidente que não era corrupto a golpe de Estado. Olha só, ele pegou e prendeu essa senhorita como golpe de Estado. Interessante, condenada. Interessante, né? Interessante. E ele foi preso por corrupção. E beleza, é um caso isolado? Não. Prisão do governador da Bolívia alimenta temores de ciclo de vingança política. Esse aqui era um opositor que ele também mandou prender. Ou seja, ele foi cabra macho, ficou corajoso, perdeu a presidência. E o que ele deixou lá? Todo o armamento, toda a estratégia, todo o ódio de quem apanhou. Aí agora o cara que apanhou subiu e vai fazer o quê? Vai caçar, meus amigos. E tá caçando, um homem já tá preso. Deu o quê? Deu nem 3 meses da eleição, acho.
já tá preso. E vou falar mais, o couro vai arder, meu querido, o couro vai arder. Seguindo, Lulinha vem com o kit dele, ó. Esqueça Selic de um dígito, kit reeleição de Lula limita a queda de juros. Isso aqui é uma faca de dois gumes, ele pode limitar, mas eu acho que essa mesma limitação que ele tá caçando para capturar votos vai retomar como mais desaprovação. Essa é minha especulação. Para isso acontecer, as redes sociais têm que fazer o seu papel e por isso que eu falo, compartilha vídeo, se inscreve no canal, porque isso é de suma relevância. Juro real do Brasil é o segundo maior do mundo, pelo 6º mês consecutivo. Olha só, a gente tá perdendo só pra Turquia, a gente tá ganhando até da Rússia. Cara, tudo que a gente é pior do que a Rússia, eu fico abismado, porque a Rússia é um país em guerra, meus amigos. A gente tá pior do que a Argentina, país, pô, é uma vergonha ser brasileiro nesse momento. E agora, vamos chegar na cereja do bolo, que a gente já chegou na cereja do bolo, que é aqui no STF e tudo mais. Então senta aí, respira fundo, que agora vem coisa interessante. Paulinho da Força, tem um vídeo dele falando que ele tinha muita entrada no STF, não sei o que lá. E agora vem, ação contra Paulinho da Força no STF volta a andar após 2 anos parada. Isso acontece logo depois de votar a dosimetria. Mas se ele tem entrada, ele fez toda a aprovação. Então eu acho, tá? Sendo sincero, eu acho que isso aqui é uma matéria que quase fake news. Como assim? Deve ter andado, mas deve ser uma andada de caranguejo, pro lado, não pra cima, sabe? Não que vá acelerar, na minha humilde opinião. Porque pela interlocução que ele tem no STF, pelas outras notícias que eu vou mostrar aqui, não acho que isso aqui é uma ameaça contra a dosimetria, já que a dosimetria foi aprovada. Ele esses dias deu uma entrevista falando que não adianta entrar contra a dosimetria no STF que vai perder. Ou seja, ele conversou com todo mundo, ele conversa com todos os ministros. Então isso está comprado, beleza? E agora vem o Lindenberg chorando as pitangas, querendo afastamento do Mota. Presta atenção. Lindenberg sobe tom e fala em afastamento de Mota da chefia da Câmara dos Deputados. Líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, acusa Hugo Mota de descumprir decisão judicial. Aspas dele. Tem que ser julgado por crime de responsabilidade. Descendo aqui, tem uma foto do Lindenberg Farias, inclusive em entrevista aqui ao Paulo Capelli, em outro momento, né, aqui no Metrópolis.com. Olha só, líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, acusa Hugo Mota de descumprir a decisão judicial e afirma que o presidente da casa deveria responder por crime de responsabilidade passível de ser afastado do cargo. Aspas. Hugo Mota tem que responder por crime de responsabilidade. As decisões do STF sobre Carla Zambelli e Alexandre Ramagem não deixam margem para interpretação. A decisão judicial é que a mesa diretora, em casos de pena superior a 4 anos, afaste os parlamentares. No caso de Zambelli, por 6 meses, Hugo Mota fez esse processo de jogar o caso para a CCJ e ele está descumprindo uma decisão judicial e tem que responder por isso. Fecha aspas. Aqui na matéria do... Aqui, amigo, já é a entrada do que eu vou falar do STF. Ou seja, o Lindenberg falou que o Mota está desobedecendo o STF. Prestaram atenção? Essa foi a fala, beleza? Então vamos seguir. Câmara descumpre STF e preserva mandato de Carla Zambelli, que está presa na Itália. Aí eu sei que vai ter gente falando, mas foi uma troca, porque eles preservaram o mandato do Glauber. O Glauber pegou 6 meses de suspensão e ano que vem eleição. Deram o que para ele? 4 meses de governo, 3 meses de mandato? Quanto que deu para ele? Entendeu a conclusão? Não deu nada. E se pá, a urna faz o trabalho dela e tira o Glauber. Mas isso aqui é muito bom. Deputada foi condenada pelo STF por invadir sistema do CNJ. Casa arquivou o processo de cassação, ou seja, contra o STF. Prestaram atenção? Prestaram atenção? Parece que o Hugo Mota colocou calça. Perfeito? Mas isso aqui não é o bastante para me te convencer de que as coisas estão mudando. Então agora eu vou dar a carta 2, mas eu preciso que você tenha um conhecimento prévio de outro vídeo que eu falei. Qual que é o conhecimento prévio? O Gilmar Mendes recuou agora da anistia. Da blindagem do STF, que foi o vídeo que eu coloquei na abertura desse vídeo, beleza? Ele recuou. Todo mundo entende que recuar tem aquela possibilidade também de ter negociado alguma coisa e o Senado vai pegar e blindar o STF por conta própria. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Agora,
Preste atenção nessas falas aqui do Dino. Dino avisa ministros do STF que, sem apoio interno, investigação sobre emendas pode ser engavetada. Magistrado argumenta que tema une centro, esquerda e direita contra si, o que coloca sob ameaça de impeachment, tema que tem ganhado força no Congresso. Meus amigos, eu vou ler de novo porque é gratificante ler isso, olha só. Ele falou que pode, sem apoio interno, investigação sobre emendas podem ser engavetadas. Aí você pode me perguntar, Floriano, você quer que seja engavetada? Não, eu quero que todos os corruptos sejam presos, mas essa aqui é a maior arma do Dino e do STF para conseguir impedir que o Senado faça o trabalho dele de impeachment. Mas agora o Dino tá achando que esses rabos presos que ele puxava de vez em quando não são suficientes para livrar a cara dele de ser impeachmentado. Conseguiram compreender? Conseguiram. Tá regando. E aí, beleza, olha a data dessa matéria. 10/12. Saiu ontem, meio-dia, beleza? Temos essa outra matéria aqui, ó. Que saiu 8/12, 2 dias atrás. Dino aponta grave afronta ao STF em nova decisão que manda investigar suspeitas irregularidades em emendas. Ou seja, grave afronta ao STF, até aqui ele estava falando grosso. 2 dias atrás ele estava falando grosso. Perfeito? Todo mundo pegou que ele estava falando grosso há 2 dias atrás. E agora ele está com medinho de impeachment. Amigo, eu acho que o maestro falou com ele, né? O ministro do STF, Flávio Dino, expressou a outros magistérios da corte preocupação com a falta de apoio interno para manter as investigações sobre emendas parlamentares. Dino relator de ações que questionam a falta de transparência nos pagamentos da emenda. Em 2024, ele chegou a determinar a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões desses recursos e determinou que a Polícia Federal investigasse. Em agosto, o ministro mandou o Tribunal de Contas da União, TCU, identificar detalhes de 964 emendas individuais que não tinham plano de trabalho e determinou que a Polícia Federal investigasse possíveis irregularidades. Além disso, nesta semana, o ministro, que é do presidente da primeira turma do STF, marcou o julgamento do deputado do PL por desvio de emenda. Nos bastidores, o ministro tem se queixado de estar só e com a cabeça a prêmio no Congresso em razão das suas decisões, pois reúne centro, direita e esquerda contra si. Se queixa também que é um juiz, não um herói. O ministro, o herói acho que todo mundo consegue entender, né? Não tem nem físico para isso. O ministro lembra que cabe ao Senado decidir sobre impeachment de ministro do STF, onde o tema tem ganhado força. Há dezenas de pedidos contra o ministro no Congresso e na semana passada, após a decisão de Gilmar Mendes, o STF, que visava limitar o rol de pessoas e instituições autorizadas a fazer solicitação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passou a defender um projeto de lei que facilita o impeachment. Presta atenção aqui, ó. Quando que ele mudou de ideia? Ele mudou de ideia no exato momento que o Gilmar Mendes arregou, que foi ontem. Conseguiu compreender? Pegou. Foi ontem ou anteontem, não sei. Mas foi nesse intervalo. Conseguiu pegar? Ou seja, ele pensou assim, se o Gilmar, que é um decano, arregou, eu vou arregar também. A interlocutores, Dino lembra que um eventual impeachment não só tira alguém do cargo do ministro do STF ou do presidente da República, por exemplo, como pode proibi-lo de exercer função pública. E parece que existe boatos no bastidores que o grande sonho do Dino não é morrer como ministro do STF, e sim como grande político. Ele quer voltar a ser governador ou até tentar uma cadeira de presidente. E parece que esse não é um sonho só dele. Também temos o cara que tem pouco cabelo que também sonha com a cadeira de presidente. Mas aqui eu vou te fazer uma provocação, meu amigo. Vou te fazer uma provocação. E vou te fazer uma reflexão também. A pior parte do Brasil é essa aqui. Eu, querendo ou não, estou feliz por Dino desistir de investigar as emendas. Mas, Floriano, você acha que as investigações não vão achar corrupção? Eu acho que vai achar. Ou seja, eu tô feliz por corruptos ficarem livres. E provavelmente você também. Por quê? Porque a gente está vendo o STF voltando para a casinha dele, voltando para a Constituição e parando de usar isso como ferramenta para travar e para legislar, que não é a função dela. É essa parte que me deixa com gosto ruim na boca, que me deixa incomodado, que me deixa com raiva da política brasileira, sabe? Querendo ou não, a gente tá feliz por uma coisa que é ruim.
Por quê? Porque isso ia acabar em um lugar pior ainda, entendeu? Porque se o Dino acha rabo preso de todo mundo, ele vai começar a puxar o rabo de preso, daqui a pouco o Dino é o real presidente do país. Consigo compreender? Infelizmente, essa é a realidade e eu expresso essa indignação para ficar bem claro que eu não sou pró a nenhum corrupto. Mas a realidade do país é que, querendo ou não, o brasileiro que entende todo o contexto que eu citei aqui tem que ficar feliz por isso. Porque o STF está regando e o STF vai voltar para a sua casinha muito próxima da Constituição. Mas eu não acho que quem apanha esquece. E quem apanhou foi o Bolsonaro e toda a direita, e eles vão lembrar, e a história da Bolívia vai se repetir aqui no Brasil. E agora eu tenho um convite para você, caso você não esteja no meu grupo do WhatsApp, onde eu aviso todos os vídeos que saem, que eu tô postando em mais de um canal aqui para testar, como que eu vou conseguir alcançar mais brasileiros. Então entra no grupo do WhatsApp, na comunidade lá, eu mando áudios exclusivos, sem censura, com coisas que eu não falo aqui no YouTube, por motivos óbvios. O link tá aqui na descrição também, então te aguardo lá. Um abraço e até o próximo vídeo.